Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Ok, abre a tua Bíblia em Jeremias. Aliás, nós estamos lendo aí na nossa leitura o profeta Jeremias. Eu vou te falar, que paciência tem o profeta, né? De falar tantas coisas. Eu quero começar uma série da questão da aliança de Deus conosco, né? E essa palavra é muito própria, eu tirei desse próprio verso que declara algo maravilhoso, uma aliança eterna. Mas não quero aqui falar muito sobre a prática dessa aliança no contexto de como ela é feita, dos rituais da aliança. Você pode pegar isso aí na internet, né? A aliança que é feita nos povos do Oriente, antigamente, eram muito cheia de detalhes riquíssimos para falar a respeito do próprio Senhor Jesus, né? Sobre essa aliança em definitiva. Mas tem coisas que eu quero trazer sobre a aliança que vai despertar o teu coração. E eu quero... Meu desejo, eu peço ao Espírito Santo que faça isso em você, é que desperte um entendimento sobre o profundo amor de Deus que Ele tem por você. Quanto mais nós tivermos esse reconhecimento de que Deus nos ama de maneira profunda, mais tranquilo, sereno, mais em paz você vai estar, porque você sabe que Deus é aquilo que está escrito em tudo quanto é lugar. Deus não falha. Fala para o teu irmão, Deus não falha. Nós falhamos, mas Deus não falha. Não é não? Então, justamente por isso, Ele fez uma aliança eterna, inabalável para com o ser humano. Ele é longânimo, Ele é paciente, e nós estamos usufruindo, mas que isso possa gerar, como eu vou pedir nessa manhã, um temor no nosso coração, de nós caminharmos com Ele, né? E entender que Pai é esse, que Paizão é esse que nós temos, chamado Deus, sentado num trono, sempre existiu, de glória em glória, e Ele vai continuar até o final conosco, naquilo que Ele estabeleceu. Não é uma proposta minha para com Ele, é dele para comigo. E eu digo que a proposta dele como aliança é indecente, no bom sentido. O homem não pode fazer nada para chegar aos pés. Aliás, ele não pode fazer nada. Não tem nada a ver com mérito pessoal, não tem nada a ver nós somos assim ou assado, ou porque ele gosta mais disso, aquilo outro. Isso não existe. Deus, Ele olhou para o ser humano e falou, eu te amei e vou contigo até o final. Eu te criei e não vou te largar. Gostei, está animado aí. Não te larga. Ele vai comigo, contigo até o final. Jeremias capítulo 32. Nós vamos ler o verso número 40. E um pouquinho antes fala sobre essa aliança. Mas aqui eu gostei quando esse verso declara, farei com eles aliança eterna. Meu Deus do céu. Não tem prazo mais para expirar, óbvio. É um compromisso eterno. Você imagina um Deus sentado num trono que tem um compromisso eterno? Com a sua palavra, com a minha vida e com a sua. Inabalável. Nem o inferno pode quebrar esse compromisso. Daí você vai entender ao longo daquilo que nós vamos conversar aqui os domingos pela manhã, o quanto Deus ele é compromissado com a sua palavra. Em relação a mim e a você, olha, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Fazer o quê? Fazer o bem. Como nós somos bombardeados que Deus não é tão bom assim, né? Como o mundo tem uma noção, né? Mas se Deus é bom, por que tantas criancinhas passam fome? Caramba, não tem nada a ver com Deus. Né? Mas vai explicar às pessoas com base na palavra o que está acontecendo nesse mundo. E o pessoal vai dar gargalhada. Mas as conclusões a respeito de Deus, elas são terríveis. Mas sabe que essa semana eu me lembrei de um verso? Ele está no Evangelho de João. Eu não sei se é no capítulo 7, mas está por ali. Onde um grupo de pessoas fizeram um comentário a respeito de Jesus. Uns diziam assim, não, Ele é bom. Outros diziam assim, não, Ele é mau, Ele engana o povo. Como é que pode, rapaz? É a influência do inferno sobre a mente, trazendo um conceito a respeito de Deus que não é verdadeiro. Deus é bom e a sua misericórdia dura e de eternidade em eternidade. Ele é aquilo que Ele é. Não muda. E como nós somos bombardeados pelo inferno, para dar uma declaração contradizendo essa verdade que não é bem assim. Mas Deus não pode ser tão bom, eu estou passando por isso. Olha a conclusão errada. Minha conclusão, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Pastor, mas eu não consigo enxergar uma cooperação para o bem nisso que eu estou vivendo ou enfrentando. Cara, mas isso é uma limitação nossa, natural, da nossa carne. Nós não compreenderemos com a nossa cabeça. Mas se nós abrirmos o nosso coração para acreditar, é sempre assim, acreditar que Ele é bom, de que Ele só faz o bem para mim, nós vamos andar de maneira própria e vamos ver o resultado. Não terminou o que Deus está fazendo na tua vida, calma! Pastor, mas eu não estou vendo o resultado. Você vai ver. Mas a minha cabeça está meio frustrante assim, eu não sei, será que vai? Esquece. Você está andando com Ele? Se você crê nele, Ele vai terminar a boa obra que Ele começou na tua vida. Uma das coisas que eu tenho mais certeza, e lendo um pouquinho sobre isso, eu tenho meditado, é que Deus, quando Ele faz algo, está feito, está estabelecido. Quando Ele põe a mão, quando Ele chegou e tem uma proposta para você, e eu e você viemos nesse momento, já tem tudo preparado na frente. Tudo preparado. Nós temos que acreditar nisso. Não tem como você sentir, eu também. Não tem como entender. Às vezes eu uso esse exemplo, ele é muito próprio, porque você pega um quebra-cabeça, o quebra-cabeça só te mostra a imagem daquilo que eu e você precisamos ver, aquele é o propósito do quebra-cabeça, quando as placas todas aquelas peças, elas estão juntas. Mas se você pega uma peça isolada de um quebra-cabeça, eu posso te dar uma, você também, você pega e olha, sim, você fica no sim, não sabe se aquilo ali é uma vegetação, se é um verde para isso, um verde para grama, um verde para árvore, um azul se é mar, se não é, se é uma nuvem e tal. Com uma peça não tem como dar. Enxergar o resultado. Então Deus, Ele é expert em montando as peças do quebra-cabeça chamado nossa vida. Do propósito que Ele tem para nós enxergarmos. Somente andaremos para ver Deus trabalhando as peças e juntando o propósito se nós crermos. Você tem que crer nisso que está escrito, não dá para você sentir. Nós temos que crer. Essa é a nossa proposta. Pastor, mas eu estou sentindo muita coisa. Cara, eu também, a gente sente muito. Mas essa não é a maneira de nós andarmos. A maneira é o seguinte, Deus disse, farei aliança eterna, segundo a qual não deixarei de fazer o bem. A gente tem que enfiar isso na boca do inferno, na cara dele. Esfregar que isso aí está valendo na minha vida e na sua, apesar de dias ou momentos talvez você esteja vivendo que não são agradáveis. Vamos enfiar isso na cara do inferno. Essa aliança está valendo. E porém o meu temor no coração deles, para que nunca se apartem de mim, gente. Olha só, você percebe nessas palavras que Ele tem paixão por você. Deus é apaixonado por nós. Ele não aguenta ver a gente longe. Ele não aguenta ver o mundo longe dEle. Por isso Ele é longânimo. Por isso Ele é paciente, até que todos se arrependam e cheguem a Ele. Mas esse tempo está acabando. Alegrar-me-ei, verso 41, está aberto aí? Não, pastor, estou acompanhando na tela. Tá bom, obrigado. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei, de novo, lhes farei o quê? Bem. Mas nesse mundo não tem bem. Pois é, esse mundo é a expressão da ação do inferno. Plantá-los-ei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Vá comigo a Hebreus. Capítulo 8, eu quero ler o verso número 6, e diz assim, agora com efeito obteve Jesus, ministério tanto mais excelente quanto é Ele também, Jesus, mediador, entre Deus e os homens, de superior aliança, instituída, essa aliança está instituída em quê? Em superiores promessas. Se nós formos falar, nós vamos conversar depois um pouquinho sobre a velha aliança. A velha aliança, graças a Deus, foi passado, já era. Nós estamos numa nova. Deus, na verdade, Ele aperfeiçoou,
nós chegamos na definitiva, da qual eu e você e a humanidade têm a oportunidade de participar, como aliança com Deus, uma instituída em superiores promessas. Diga, superiores promessas. Meu Deus, é o máximo daquilo que Deus havia proposto. Nesse acordo que Deus fez comigo e contigo, Ele fez o máximo. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido feita, para quem não tem entendimento, estou aqui explicando a muita gente nova, a velha aliança, ou a primeira aliança, foi a aliança instituída com Abraão, da qual Deus já tinha dito para ele, cara, farei de ti uma grande nação, da qual viria um descendente chamado Jesus, para justamente ele ser o sacrifício definitivo para essa nova aliança, aberta a todos os povos. Essa era a proposta de Deus, sempre foi. Então aí está escrito então que aquela primeira aliança, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para o quê? Para a segunda, da qual é definitiva, nós vivemos. Agora eu coloquei aqui numa outra versão, o verso número 6 diz, Cristo, como ministro do céu, foi recompensado com um trabalho muito mais importante do que os que servem sobre as leis antigas. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacrifício perfeito, pois o novo acordo que Ele nos oferece da parte de Deus contém promessas muito mais maravilhosas. Aleluia, hein? Que bom que você está aqui na nova aliança, hein? E não na velha, porque nós estamos na plenitude. Essa igreja, o momento da humanidade, como eu venho falando quinta-feira do ponto de vista cronológico, é o momento mais maravilhoso de nós podermos viver essa aliança completa na presença de Deus. Você sabia que na primeira aliança ninguém podia entrar em contato com Deus se não fosse o sumo sacerdote escolhido, e tinha todo um ritual que ele tinha que se preparar, e preparar de maneira própria para entrar no Santo dos Santos, onde tinha lá a Arca da Aliança, que representava a própria glória e a presença de Deus. Se ele não entrasse de maneira própria, ele caía duro. Não está escrito isso na palavra, mas os antigos tinham uma tradição de passar pela boca que os caras penduravam uma corda no cara, que se por um acaso ele caísse morto, ninguém podia entrar para tirar. Para você ter uma ideia, porque ele ia oferecer uma vez por ano e passou, né? No calendário judaico, o Yom Kippur, que é esse dia, o dia do arrependimento, é o dia onde na antiga aliança, quando existia o templo, o sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício de sangue pelos pecados da nação e cobria por um ano. Não removia. E Jesus é o sacrifício perfeito. Tudo mostrando Jesus, o Rei da Glória. Que já veio, nós estamos vivendo nisso. Você sabe que meditar em cima de verdades e simplicidade de fundamentos, é isso que faz com que eu e você cheguemos até o final? Outro dia eu estava pensando nessa bobagem simples. Caramba, o que me faz de pé é comer carboidrato na sua medida, proteína e aquelas coisas, legumes, vegetais e tal, que a gente faz todo dia. A gente não come num dia carne de elefante, no outro dia nós temos um jacaré, no outro dia... Você já reparou que você come todo dia a mesma coisa? E é essa mesma coisa que te fortalece faz com que eu e você cheguemos aonde nós temos que chegar? A simplicidade da qual o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, diz que ela não se afaste de nós. Vocês estão se afastando, disse ele. Eu receio que assim como a serpente enganou Eva, no verso número 3, ele esteja fazendo a mesma proposta e vocês estão se apartando. 2 Coríntios 11, 3, da simplicidade devida a Cristo. Que simplicidade devida a Cristo? A obra de Jesus da cruz do Calvário, a aliança. Fica com essa aliança, medita nela, deixa o Espírito Santo sedimentar e você está satisfeito. Pastor, eu preciso ouvir uma coisa nova. Vai. Não, eu tenho que ouvir algo que eu nunca ouvi. Perfeitamente. Está aí a proposta do engano. Para ouvir justamente isso. Há uma ilusão da nossa parte, muitas vezes, de desconsiderar algo que de repente alguém pode estar sentado e dizer, pastor, mas isso eu já sei. Caramba, não faça isso. Eu estou dizendo pela mãe do guarda. Olhem para mim, ó nobres da academia.
Fiquem com os fundamentos da verdade. Fiquem, ouça a voz do teu pastor, hein? Fiquem com os fundamentos da verdade. Eu sei, Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, é mesmo? Está na mente? Deixa o Espírito Santo espalhar isso como água viva e revelação no teu coração? Não, eu não cheguei a esse ponto. Pois é. Sabia que é fácil eu dizer eu creio ou eu dizer eu sei, mas eu passo uma jornada inteira, uma vida tão cheia de tarefas e coisas que eu não dou tempo para meditar e botar isso para dentro? Não vai funcionar. Onde é que ficou isso? Ficou aqui, ó. Aí, eu não entendo porque eu sou enrolado pelo inferno durante a semana, que Deus não é bom, Ele não está cuidando de mim. Por que isso está acontecendo comigo? Ele é terrível. Ele vem para destruir, matar e roubar. Nós temos que deixar que isso se espalhe no nosso coração. Mas por que você está tão tranquilo assim? Que eu sei que Deus só faz o bem para comigo. Mas tu está nessa situação aí, como é que isso aí é bom? Olha o inferno, usando quem? Meu irmão. Usando a minha vizinha. Usando meu chefe, que me perturba. Usando alguém para falar uma bobagem dessa tremenda e você só ali. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Salmo 89, falando a respeito de Davi, eu amo esse salmo. Diz lá, a minha bondade e a minha fidelidade o hão de acompanhar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Dá uma olhada porque tem que estar na dupla. Bondade e misericórdia, os dois estão juntos. Certamente me seguirão. Somente essa semana. Está na nossa frente, por que eu não medito e ponho isso para dentro? Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida. Tem que te seguir. No mundo de hoje, Deus tem nos protegido e guardado intensamente. Então eu faço essa brincadeira, mas nós estamos no tempo de Deus trocar os anjos, hein? Olha aí. Brincadeira, não vai entender errado o que eu estou falando, não, hein? É preciso botar uns caras mais encarados, MMA, mais preparado aí para cuidar e guardar. Eu entendo no mundo do Espírito. Gente, a gente não avalia o quanto Deus nos protege e nos guarda. Você chegou até o dia de hoje? Parabéns para você e parabéns para o seu anjo. Muito eficiente. Tem que cuidar de você. Ele vai prestar conta do cuidado. Imagina se ele distrair e for tomar um picolé. Fui. Naquele dia que ele foi tomar o picolé, me pegou. E você pode chegar e falar, Jesus, olha, foi ele. Olha lá como é que está a boca dele, cheia de picolé, olha lá. Ainda está lambendo a... Meu Deus do céu, vou parar de falar, senão... Então, a aliança de Deus, gente, veja. Esse é o velho acordo. Não? Sim, eu estou lendo aqui, eu estou mais perdido. Pois o novo acordo que ele nos oferece da parte de Deus contém promessas muito mais maravilhosas. Olha o verso 7. O velho acordo não deu resultado nenhum. Se tivesse dado, não teria havido nenhuma necessidade de outro para substituí-lo. E chegou. Há muito tempo atrás. Então, eu quero te dizer que a aliança sempre foi e será a forma da relação de Deus com os homens. Você tem que pegar que o comprometimento de Deus numa relação é tremendo, gente. É um negócio para sempre. Ele instituiu que fosse. É tão legal que até mesmo os dons e a vocação de Deus... Eu estava conversando com um rapaz quinta-feira falando sobre isso. Ele descobriu, ele sabe que ele tem um chip lá dentro instalado, que Deus instalou. Não é questão de, é bonitinho. Mas, gente, por que Deus escolheu Moisés para ser Moisés? Boa pergunta. Por que escolheu? Mas podia ser outra pessoa. Eu não sou você, você não sou eu, porque ele escolheu um a cada um. Mas sabe, Romanos capítulo 11, lá no verso número 29, está escrito que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Agora, como é que a gente lida com isso? De maneira própria. Aí está todo o amor de Deus, sabe? Toda a constituição, a ordem da relação com Ele, Ele constituiu. Se Ele constituiu, está constituído. Está lá.
O que a gente faz com isso? Nós temos que aprender a andar nesse entendimento de que a relação de Deus, a palavra não é essa, profunda, a relação de Deus ela é perfeita para comigo e contigo. Ela não está sujeita a variações, dizer assim, Elinho, não aguento mais você, tira essa barba. Já recebi repreensões sobre isso aí. Eu vou deixar meu cabelo aqui, a barba aqui embaixo, eu vou virar profeta mesmo. Olha aí. Aí Deus vai falar assim... Então, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas quando a gente pensa do humano na questão de aliança, de acordo, as propostas do mundo ocidental e daquilo que a gente vive hoje é o seguinte, tem um acordo? Perfeitamente, vamos botar a cláusula, porque quando esse acordo não funcionar mais, nós vamos sair fora. Daí as instituições hoje, em qualquer área, estão assim, começam e não terminam. Famílias, a mesma coisa, casamentos. É terrível, gente. Isso contamina, entra dentro da igreja, tirando a imagem real de quem Deus é. Deus, quando estabelece algo, está estabelecido. Acabou. Ele tem um compromisso, isso é que é legal, eu sempre lembro disso, porque Deus ele tem um compromisso, não é em si comigo, mas é com a sua palavra, e se eu estou agarrado nela por crença, Ele honra. Ele honra a sua palavra que alguém agarrou. Agarra uma promessa de Deus aí, que Deus tem falado da tua família, hein? Situações aí a respeito da tua vida, meu irmão. Agarra igual um pitbull, segura nesse osso, aí você vai ver se ele não cumpre essa palavra. É como eu li aqui de manhã, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa que é a base da instituição do acordo dele. Se ele empenhou uma palavra, ele vai cumprir. Diga aleluia nessa manhã. Não deixa ser enganado pelo inferno. E que Deus não é bem assim. Ele está pensando duas vezes se ele vai cumprir o que ele prometeu. O quê? Olha o capeta com a frase 85 do gravador dele. A gente é balançado, né? Não, mas eu olho para o lado, 1.000 caem, 10.000 do seu lado, eu sou o próximo, estou próximo. Não, é o próximo. Por que é o próximo? Quem disse? Quem disse? A igreja, como corpo de Cristo, tem um plano maravilhoso para o final dos tempos. Gente, Deus está contando, eu estava falando com a Deise outro dia, você sabe com quem que Deus está contando? Com as paredes, né? Com a placa da igreja, Academia da Fé. Eu já vi gente falando da academia, um testemunho de um rapaz que está indo lá em Niterói. Ele passou assim perto de uma igreja da 5 de julho. Igreja, Academia da Fé, só está nisso mesmo, olha que absurdo, como é que pode? Academia, deve ter de tudo aí dentro e tal, e foi ali só descascando, matando o pau e o inferno. É isso aí, cara, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Tu quer ouvir esse testemunho? Perfeitamente. Um outro dia, ele passando na outra nossa igreja da Gavião Peixoto, nem viu a placa, um amigo dele estava saindo da igreja. Fulano de tal, como é que você está? Cara, quanto tempo não estou? Rapaz, estou procurando a igreja um tempão, outro dia passei no negócio da academia. Que nome é ele? Então, rapaz, isso aqui é a Academia da Fé, eu estou saindo aqui da igreja. Rapaz, vem cá, deixa eu conversar. O cara ficou com aquela cara e falou, cara, você tem que aqui vir assistir uma reunião, cara. Domingo passado à noite ele estava lá. Contou essa história para quem? Para Rose, né? Para vocês também contar? Agora você vê como é que o inferno trabalha. Então Deus está falando através da placa, né? Eu já vi nome de igreja, cara, que é uma coisa mais doida. Entra na internet, tu vai ver. Está escrito o nome da igreja. Eu fui, você ficou. Aí o cara... Sim. Foi para onde? Foi na casa da sogra. O cara que não entende, cara, não tem nesse linguajar evangélico, eu fui, você ficou. Como é que é isso? Igreja do poder, dos milagres, dos últimos, dos 3 BP, tá, pum. Eu não estou aqui fazendo crítica, eu estou dizendo que não é placa, não é nome que vai salvar as pessoas, não vai falar do amor de Deus. Somos nós que vamos nos manter vivos, cara, para poder declarar às pessoas que Deus, Ele é aquilo que Ele disse que Ele é. Deus vai te usar. Ele vai te usar. Ele não vai usar os animais. Jesus deu uma declaração tão tremenda, gente.
Ele estava dizendo assim, olha, se vocês não clamarem, eu vou te dizer, as pedras clamarão. Ah, é brincadeira, é uma expressão de Jesus dizer. Jesus não está dando uma declaração idiota, ele não está dando uma declaração bonita, romântica, sei lá. Ele está dando uma declaração verdadeira. Se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Ué, a mula falou? Nós somos um pouquinho melhor que mula. Imagine o cachorro falar contigo, te repreender de casa. Você não tem lido mais a Bíblia. Só tem me dado carne de segunda. Vejo que o seu problema espiritual é grave. Só vive nervoso e eu apanho por causa disso. Até a tua esposa. Oh, Jesus. Então, eu quero te falar que o homem não foi criado, gente, para viver desvinculado, separado de Deus. Então foi essa a proposta de Deus. Vamos voltar à proposta do coração de Deus, porque ele não muda, ele continua sendo o que ele é. Tudo isso que ele vem fazendo esses milênios é para recuperar a posição antiga de um relacionamento eterno, de uma aliança eterna, imutável, diga aleluia. Não existe separado, não existe nada separado de Deus a não ser quem? O safado, que achou que era demais. Querubim da guarda, o anjo de luz, maravilhoso, perfeito, refletia a glória de Deus, era intenso, com uma autoridade tremenda. O safado achou que podia botar o seu trono acima das mais altas nuvens. E essa palavra no original, acima da glória de Deus, é doido! Foi achada iniquidade nele, diz a palavra, meu irmão, tu vai para o abismo. É um lugar completamente ausente de Deus. A palavra treva, gente, ela tem essa ligação seguinte. O que é treva? Não é nada. O que é isso nada? O nada é nada, porque onde não tem Deus é nada. Porque no universo não existe nada desvinculado de Deus. Tudo está ligado a Ele, tudo vive debaixo da ordem, da proposta dEle, do governo dEle. Não tem nada, a gente tinha que fazer uma viagem nesse mundo do Espírito para ver que tudo é Deus. E o que não é Deus? É nada, chamado inferno, da qual ele veio perturbar o ser humano e está carregando as pessoas. A desordem se instalou. Você entende, não havia desordem, mas a desordem foi essa rebelião, da qual o ser humano ele acreditou nisso. Ele está afastado de Deus e acredita que ele pode viver o seu governo, o governo de si mesmo, e controla a sua vida. Faz o que quer e que acha. Mas a igreja precisa ouvir isso, nós precisamos ouvir para nós entrarmos de novo na ordem das coisas. Tem uma ordem, alguém está sentado no trono e governa. Ele é o Senhor, nós somos o seu corpo. Nós voltamos a estar na ordem de novo. Mas é preciso ter consciência e entendimento disso para escolhermos viver nessa ordem. Eu posso saber que existe um governo e uma ordem, mas está querendo viver a minha maneira com Deus. Isso é a grande apostasia, da qual nós vamos conversar depois sobre isso quinta-feira também. É eu viver o meu sistema de pensar e pedir a Deus para contribuir em alguma coisa. Ai! Aí eu choro. Mas inconscientemente isso aumenta demais. Eu tenho a minha proposta, Deus tem que me abençoar. Wrong. Está errado. Eu estou desfocado, alguma neblina dentro de mim que não me faz enxergar que alguém está sentado no trono e governa. É por isso que a proposta e o acordo dele é perfeito. Sabe, é só a gente não fazer nada que não vai estragar. Não mexe não, não mexe muito. Fica quietinho, vai com Deus, no bom sentido, e Ele te leva lá. Mas a gente tem que mexer. Não estou gostando disso. Não, é melhor para cá. Jesus, vem cá. Olha aí, resolve. Não, Senhor, peraí. Olha eu aí. Cara, um ser humano é terrível. Ele tem que aprender, a igreja tem que aprender. De uns dias para cá, eu vim pensando sobre isso. Numa reunião aqui, me veio isso. Abra comigo 2 Timóteo.
Tudo que vive e existe está debaixo da soberania e do governo de Deus através da sua palavra. É a ordem estabelecida, 2 Timóteo 3. Vocês estão nos assistindo aí. Achei legal demais. Veja, aqui declara assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Agora olhem para cá. Nós estamos falando de 2 Timóteo, capítulo 3, verso número 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Agora olhem para cá. Parece que ainda tem essa noção, muitos ainda têm essa noção de que Deus é uma pessoa e ali está a sua palavra. Como se a palavra fosse algo diferente dele. Não, Deus é a palavra. E o verbo se fez carne. Ele é a palavra. Não tem como nós fazermos essa separação. É interessante porque a gente fala, mas a nossa palavra não está desvinculada de quem nós somos. Se você quer conhecer uma pessoa, conversa com ela 1 hora que você vai conhecer. Poxa, eu não sabia dessa, vou ganhar dinheiro com isso. Eu vou começar. Mas é verdade. Porque ela falará quem ela é, como ela pensa. As declarações de uma pessoa nada mais são do que a declaração do que ela é. Alguém está pegando isso? O ser espiritual é um ser pensante. O que tem dentro dele instalado é o que está valendo. E sai por onde isso? Pelos ouvidos? Não, pela boca. Legal. É que é a palavra. É Deus. É Ele. Ele é imutável. E aí, a proposta dele é essa que nós vemos aqui, de fazer o bem ao ser humano. Mas nós temos que entender como nos posicionar diante dessa palavra, que é Ele. Aqui está. Veja, 2 Timóteo, então, capítulo 3, verso número 16, está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Você crê nisso? Diga aleluia. Beleza, e agora? E é útil para... Primeira coisa que está escrito na tua Bíblia: ensino. Ora, para que eu aprenda, eu tenho que ter um coração ensinável, e isso requer de mim humildade para aprender. Ih, chutou o pau da barraca. Sabe que Paulo disse para determinados cabras aqui, que os caras sempre tentando aprender e nunca aprendem. Porque não tem um coração próprio para receber. Porque requer humildade para aprender. Mas eu já sei. É um grande perigo. Mas eu já ouvi isso. Já estou pensando no almoço. Vai, pastor, termina. Peguei meia dúzia, hein? No bom sentido. Eu entendo isso. Tem que ter um coração ensinável. Requer o quê? Humildade. Requer submissão, requer estar debaixo do governo, porque agora as duas próximas palavras, que maravilhoso. É útil para fazer aquilo que eu quero. Não, está escrito para repreensão. Eu não, minha mulher precisa. Meu marido, meu irmão do lado. Eu lembro, já contei essa história aqui para vocês, de um casal, muitos anos atrás, aqui, uma senhora chorando. Pastor, que mensagem é essa maravilhosa, falando sobre relacionamento e tal. E depois ela falou: mas por que a senhora está assim, desse jeito? Meu pastor, essa mensagem foi tão maravilhosa, mas quem tem que ouvir, tinha que ouvir é meu marido. Mas... ela não precisou daquela mensagem, ela estava perfeita. Mas o marido precisa. Sabe, se isso ainda circula na nossa vida, nós estamos no lugar errado. Temos que acordar para isso. Não, eu não preciso ser repreendido, eu estou bem. A nossa carne, ela dá declarações terríveis. É por isso que o apóstolo Paulo falou que a nossa luta é contra a carne. Ela não quer se entregar, ela não quer estar debaixo de um governo, de uma submissão, ela não quer. E essa é a relação que a gente tem com Deus, porque dessa maneira Ele fará o bem, Ele completará a obra que Ele começou na nossa vida. Olha Abraão, capítulo 24, era Abraão já idoso, e em tudo o Senhor o havia abençoado. Isso não é uma proposta de rebelião, de ordem, fora de ordem, Abraão. Não, mas peraí, você vai mandar para onde? Não, peraí. Não, hein? Não quero sair do Rio, não. Hã? Aonde? Congo? Não, nunca ouvi falar. Não vou para lá. Que nome é esse?
A gente ainda tem isso, eu entendo, você está ouvindo essa mensagem, eu também. O nosso espírito está sempre pronto, Jesus já falou isso. Mas a nossa carne, disse Jesus, ela é fraca. Ela é fraca porque ela interrompe, ela quer interromper o processo da ordem, do governo de Deus na nossa vida. E nós temos que lidar de maneira própria, abraçar, correr, bater. Quando você rolar no chão, eu já estou entendendo, está batendo em você mesmo, você está batendo com a sua carne, eu sei, beleza, vai fundo. Tem que botar ela debaixo, não é não? É isso que acontece, mas isso tem que ser ensinado. Gente, Deus é maravilhoso, Ele é perfeito. Eu estava falando um pouquinho aqui sobre isso, depois a gente vai discorrer sobre esse assunto de maneira ampla e dentro do equilíbrio. A graça de Deus é maravilhosa, ela não é nova, ela sempre existiu. Mas a graça de Deus não é aval para eu fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Porque no que eu quero fazer tem um baita de uma carnalidade. Entende? Quando a pessoa dá desculpa, mas eu não vivo mais na velha aliança, eu não sou da lei, eu sou da graça. Ela está dando uma declaração doida. Ela tem que rever e entender sobre isso. Nunca foi proposto, eu te provo na palavra, de que Deus nos deu tamanha liberdade para fazer dessa liberdade aquilo que eu quero, de forma alguma. Paulo disse 2 vezes que não, e na 3ª vez em Gálatas ele disse que não. Se eu entendo que a minha relação com ele é de estar debaixo de um governo, quem governa na minha vida? Sou eu ou Deus mesmo? Porque se Deus governa, tudo vai terminar muito bem, obrigado. Meu Deus, é só não estragar, não mexe muito, não mexe muito. Se entrega e vai, meu filho. Mas olha como é que está escrita a palavra, então tem esse processo, ela vai mudar, a transformação, ela repreende. Qual é o próximo que está aí? Corrige. Ai. Ela corrige, ela me educa na justiça. Ai, meu Deus. Qual que finalidade Deus está mostrando, gente? A necessidade para que eu e você sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Não, mas eu estou bem assim. Dentro da área de ministério, já conversei com várias pessoas, e se a gente pode dar um conselho para quem tem chamada, e a pessoa, não, pastor, eu estou preparado, eu estou pronto. Não fala isso, que ninguém está preparado da sua boca, achando que está. Deus sabe o momento de todas as coisas. Quem se entrega, se submete ao governo dele, no momento certo, ele, pumba, levanta. O apóstolo Paulo foi chamado para algo muitos anos atrás. Em capítulo 9 de Atos até capítulo 13, levaram-se mais ou menos para o apóstolo Paulo em termos de experiência, de viver na igreja, e estar trabalhando, se envolvendo, antes de ser chamado para a obra missionária, 14 anos. Mas a carne não está disposta a esperar. Eu já vi pessoas se perderem naquilo que Deus deu, justamente por não entrarem debaixo da ordem, do governo de Deus. E essa é a grande rebelião, porque não consegue achar uma pessoa, ou seja, um líder que se submeta, porque, gente, Deus instituiu assim, são os homens, é Moisés, e continua sendo, e alguém tem que submeter uma liderança. O cara dizer assim, cara, presta atenção, eu estou te falando, é assim. O cara não submete a ninguém, ele não submete a Deus. Se você não submete aos homens, você não submeterá a Deus. Se eu e você não nos submetermos aos homens, não vamos nos submeter a Deus. Essa é a regra. Mas aquele homem é um safado. Então sai de lá. Mas, se é safado, já foi identificado, é safado, então pula fora. Mas Deus não mudará aquilo que Ele instituiu. Pastor, mas está acabando, gente séria. Mas ainda tem. Essa é uma proposta que a gente pode pensar. Porque, sabe, Elias também pensou isso, Senhor. Olha, eu quero te dizer profundamente. Só eu sobrei em Israel. Aí Deus chega para ele, menos, Elias. Eu guardei 7.000 que não se dobraram a Acabe e a Jezabel. 7. Perdão. Nesse mundo tem muita gente que ninguém conhece, que está servindo a Deus de maneira genuína. De maneira própria. Na ordem, no governo de Deus. Alguém está pegando isso nessa manhã? Na verdade, pessoas que nós encontraremos lá em cima um dia, são desconhecidas aqui, que lá tem maior honra do que você imagina.
Se a gente acha que fazer ministério e multidões serão salvas, curadas, libertas, isso é glória. Se essa glória é do homem, não sobra nada para Jesus. Quando eu chego lá em cima, o que eu entrego? Que coroa é essa? Que honra é essa? O homem tem uma visão do mundo, das coisas naturais, o inferno perturba isso. Os desconhecidos nesse mundo são extremamente conhecidos no mundo do Espírito. Tudo porque não entrou na ordem. Você está pegando isso? Então tudo tem um governo, está debaixo da soberania de Deus. Eu quero te dizer que Deus e a sua palavra para o homem sempre será um acordo, uma aliança na forma de ordem. Ele estabeleceu. Ele estabeleceu ordem. Interessante, lendo e pegando essa estatística nos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, da lei. Você dá uma olhadinha lá e aparece mais de 144 vezes a frase ordenou o Senhor. Você já percebeu a vida de Moisés? Quando Moisés, então, olha, Moisés, você vai libertar o meu povo e tal. Então Moisés foi, e aquele negócio todo e tal. Daí você pega um pouquinho de Êxodo falando sobre a história de Moisés. Você vai ver sempre escrito assim, e fez Moisés segundo tudo o Senhor havia ordenado. E fez Moisés segundo o Senhor havia ordenado. E fez Moisés segundo tudo o Senhor havia ordenado. E fez Moisés. É impressionante. Pastor, mas dessa maneira então não vai sobrar nada para eu fazer. O homem tem esse negócio, né, de querer fazer a sua vontade, a sua maneira. Não funciona, a gente se liga nele. Pastor, mas o homem não fica meio sem personalidade, é melhor ter a personalidade de Jesus do que a do inferno. Separado e na rebelião. Não, nós temos o Espírito de Deus, gente, que tem que estar em alta. Aí está o segredo. Não dá dor de cabeça, não dá trabalho. A gente fica no descanso. 144 vezes mais ordenou o Senhor. Deus continua sendo o Deus da ordem, do governo. Interessante isso, então vou te provar, eu termino com isso aqui nessa manhã, mas a gente vai continuar. Veja, desde o início em Gênesis, Deus havia estabelecido uma forma de relação com o homem na base do cumprimento da sua palavra, é só isso. Ele não chegou lá, Adão, olha que legal, fiz esse negócio aí, montei, esse jardim é maravilhoso, ó, se vira, vai fazendo aí o que você quer, manda ver. É interessante que a proposta foi essa, formou o homem para um propósito. E em Gênesis capítulo 2, verso 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o quê? Qual a finalidade? Olha, cara, você faz isso, isso. Ele deu uma ordem, ele ordenou, tem um governo nisso. E Deus ainda chegou para ele e falou, deu mais uma ordem. E o Senhor lhe deu esta ordem. Na minha versão está escrito isso, talvez na tua esteja diferente. Esta ordem, faz o seguinte, de toda árvore que tiver aqui, você come livremente. Tá certo? Mas, na árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então ele estabeleceu. É incrível, Deus, que Deus ele não tirou de nós a ordem e o governo de dizer, Elinho, é assim, o caminho é esse. Olha só, é assim que se relaciona, é assim que se faz. Ele não chegou para mim na liberdade que eu tenho em Cristo Jesus, olha, vai tocando o teu barco. Não, não existe isso, gente. Não existe. Não existe. Você sabe a grande liberdade que nós temos? Eu vou te falar qual é. É não ter o DNA das trevas. E no final dessa história está carimbado para ir para o réu. Sabe o que é isso? É um negócio gigante. Essa é a liberdade que a gente tem. De justamente nessa liberdade eu escolher estar debaixo do governo e da ordem de Deus. Isso agrada e honra a Deus. Quando eu e você exercitamos fé, ou nós temos uma ação correspondente àquilo que nós acreditamos da palavra, não é a minha vida não, que eu acho que eu penso não. Cara, ele olha para você, ele olha para mim, ele... deixa eu te dar um beijo. Ele ama, ele é honrado quando nós nos submetemos ao governo dele. Ele é honrado. Deu para pegar isso aí? Nós vamos continuar falando sobre esse assunto aí. Fique de pé, vamos orar nessa manhã, né? Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem
Eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente para esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério, de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada, no nome de Jesus.